5, verso 20. Romanos 5, 20. Amém? Amém. Glória a Deus. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, irmão? Pode sentar então. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Essa é a palavra de Deus, é o Evangelho, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se o pecado ele vem até aqui, a graça de Deus vem até aqui. Não é maior a graça de Deus do que o nosso pecado. Agora veja bem, né? Então, o pessoal, quando começou a ouvir essa mensagem do apóstolo Paulo, alguns começaram a fazer a seguinte observação. Olha o capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? 6:1 aí mesmo, irmãos. Estava no 5:20, agora 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, muita gente começou a falar assim, se onde o pecado é grande, a graça é maior, então a gente pode permanecer no pecado para receber mais graça. Não é? Essa foi a lógica que muitas pessoas começaram a tirar do ensino de Paulo, né? Do ensino da palavra de Deus. Daí no versículo 2 ele fala assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E né, irmãos, a gente não está no pecado, então a gente morreu para o pecado. Só que isso não significa que a gente está imune ao pecado. Veja bem, a gente não está vivendo no pecado. Então a gente morreu para o pecado, mas a gente está imune a ele? Não. A graça de Deus, e o que aquelas pessoas que diziam o que Paulo falava aqui, inclusive estavam caluniando ele, falando que ele incentivava as pessoas a pecarem para que a graça fosse mais abundante. O que ele está dizendo é o seguinte: eles não estavam entendendo. A graça de Deus não é um incentivo ao pecado. A graça de Deus é uma oportunidade para a gente mudar de vida. Era isso que eles não estavam entendendo. Porque o perdão de Deus, ele não é banal. Deus perdoa, você viu só fulano, ciclano, não sei o que tem, o cara vivia tanto no pecado, não se converteu, olha que beleza. Então Deus não estava nem aí com a vida dele antes, né? Deus não está nem aí, Deus perdoa, Deus não está nem aí. Não. Acontece que Deus nos ama. Amém. Acontece que nós somos preciosos para Deus. Se assim não fosse, Ele não teria morrido na cruz. Ele não teria derramado o seu sangue para salvar gente que não tinha valor nenhum. Ele morreria na cruz para salvar quem não tinha valor nenhum? Não. Ele morreu na cruz para salvar quem? Os preciosos que somos nós. Amém. Nós somos preciosos. Porém, a graça de Deus não é um incentivo a pessoa a viver no pecado, falando assim: eu posso, Deus me perdoou até aqui. Então também se eu cometer mais um pouco que não é de vez em quando pecado, não tem problema, Ele me perdoa. A graça é a graça de Deus, só pela graça. Não. O perdão de Deus é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Glória a Deus. É aquilo que ninguém acha que a gente pode ser, nem a gente mesmo. A começar por a gente mesmo. A começar por nós mesmos. Mas o Senhor, Ele vê o quê? Aquilo que ninguém vê em nós. Ele está vendo, nem nós mesmos sabemos, mas Ele está vendo. E Ele quer que a gente seja aquela pessoa que seja uma luz nas trevas. Para isso Ele nos tirou das trevas. Glória! Não é? Ele nos tirou das trevas para a gente ser luz nas trevas. Para a gente ser luz. Então, irmãos, o perdão de Deus, a graça de Deus não é porque o Senhor não está nem aí assim com o nosso pecado. Deus não está nem aí, perdoa. Não. Pesa para Jesus. E a gente viu o peso na cruz. Quer dizer, nem dá para saber o que Jesus passou na cruz. Para Ele chegar na cruz e chegar a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Já pensou? Não era só dor física ali não, irmãos. Eu creio naquele momento que Jesus sentiu uma coisa que
a solidão total, inclusive da solidão de Deus Pai, porque o pecado de todos nós estava sobre ele ali. Então, a graça do Senhor, ela não é banal, ela custa um preço caro. Não é? Por isso que quando Jesus esteve entre nós aqui fisicamente, ele está entre nós até hoje através do Espírito Santo, mas quando ele esteve entre nós fisicamente, ele começou a chamar aquelas pessoas, né, que eram ali pecadoras, pessoas as quais a religião da época, os fariseus só tinham um olhar de desprezo, e de repente Jesus começou a olhar diferente para essas pessoas e começou a agregar a ele pessoas que eram tidas como perdidas, e ele falou: está certo mesmo que eu vim chamar o perdido, eu vim chamar aquele que ninguém mais dá nada para ele, a esse eu vim chamar, desde que a pessoa esteja arrependida. Veja bem, quando Jesus foi levar aquela mulher lá em João 8, surpreendida em adultério, aquela mulher ali, ela foi levada ali para colocar Jesus contra a parede, né? Só que Jesus, ele deu aquela resposta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que tem um detalhe: ele não tinha pecado. Ele podia pegar na pedra e tirar, ele podia. Ele não tinha pecado. Não é? E ele falou para ela o quê? Olha, cadê os teus acusadores? Cada um foi indo embora porque estava, né, a consciência pesou. E daí todo mundo saiu e ele falou: cadê os teus acusadores? E ela falou: onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela falou: ninguém, Senhor. Então ele poderia falar: mas eu posso te condenar, porque eu não tenho pecado. Eu posso te condenar. Mas em vez disso ele disse: nem eu tampouco te condeno. Mas o que ele falou? O que ele falou? Porque ela foi surpreendida em flagrante adultério, né? O que ele falou? Vai lá e termina o que você estava fazendo? Não. Vai e não peques mais. Ou seja, aquele que podia condenar, resolveu dar uma oportunidade. Então a graça de Deus é isso. Não é que a pessoa merece, não é que eu mereço ou merecia, ou o irmão, ou a irmã, ninguém aqui merecia, mas o Senhor, ele prefere que dar a oportunidade do que tacar pedra. Ele prefere falar: eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Né? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que nós servimos, um Deus de oportunidade. Portanto, é por isso que Paulo falou: a gente vai então pecar mais porque a gente está debaixo da graça? Não. A gente tem que se considerar morto para o pecado, porém, morto nesse sentido: eu não vivo no pecado, mas eu não estou imune ao pecado. Né? Eu tenho que Jesus falou o quê? Vigiar e orar. Né? Porque às vezes a gente ouve aí, né, irmãos, pastores se desviaram, gente que estava na obra, fazendo a obra, e você vê aquilo para você parece uma coisa assim, mas nunca, né? Mas não, irmãos, aquele, né, que está em pé, veja que não caia. Então a gente tem que permanecer o quê? Em vigilância constante. Por quê? Quando nós estamos fazendo isso, a gente está fazendo o quê? Honrando o perdão de Deus. Essa é a questão. Honrando a graça de Deus, honrando a oportunidade que o Senhor nos deu de a gente ser uma nova pessoa. Você seguir com Jesus, porque Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Então ele estava dando a oportunidade dele honrar aquele perdão, dela honrar o perdão de Jesus, e ela não continuar naquele mesmo caminho. Honrar o perdão, honrar a graça. Então, quando nós, irmãos, ficamos firmes nos caminhos de Deus, quando o Senhor ele nos tirou dos lamaçais, não é? Ele nos tirou dos lamaçais, agora para quê? Para a gente honrar esse perdão dele. Ou você queria estar de volta lá, no lamaçal? Ninguém queria, não é? Porque o Senhor te tirou de lá, senão você iria morrer afogado. Mas se você pensa que assim, vou lá de novo um pouquinho, Deus me tira de novo, aí você vai morrer afogado mesmo.
Porque você está desonrando a graça de Deus. Você está desonrando o perdão de Deus. Você está desonrando a oportunidade. Deus não está te salvando para você continuar fazendo as mesmas coisas. Deus está te salvando para você ser uma nova pessoa. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos honrar o perdão de Deus. Esses dias a gente estava meditando no Zaqueu, e o que ele falou: eu vou restituir aquilo que eu defraudei, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Por quê? Porque ele amava o dinheiro. A partir do momento que ele passou a amar mais a Jesus, ele mudou de vida, ele passou a ser uma pessoa honesta, correta, e o Deus dele não era mais o dinheiro. Teve um caso, irmãos, nos Estados Unidos, que o pastor, ele estava reunido com a família dele, andando de carro, saindo de férias, veio um garoto no caminho contrário bêbado, bateu de frente no carro dele, morreu a esposa dele grávida e mais um filho. E sobrou 2 filhos dele, né? Mas a esposa grávida morreu e mais um filho. E esse rapaz depois, né, foi assim, autuado, tal, tinha 17 anos, estava bêbado. E daí foi colocado por esse pastor: olha, você pode... o juiz perguntou: você quer que a gente julgue ele? O que você acha? A defesa queria que ele fosse julgado como menor de idade. Mas lá nos Estados Unidos ele também podia ser julgado como maior. Diferente assim daqui. E o juiz perguntou para ele: você quer ser julgado? O juiz perguntou para o pai: o que você acha? Que a gente vai julgar ele como maior de idade ou como menor? Se a gente for julgar ele como menor de idade, ele vai pegar só 3 anos. Se a gente julgar ele como maior de idade, ele vai pegar uns 30 anos. E aquele pastor, o advogado do pastor falou: fala que você quer que julgue ele como adulto, para que ele vai pagar o que ele fez com sua família. E aquele pastor falou assim: olha, a gente, todos nós estamos aqui porque o Senhor Jesus teve a graça de Deus sobre as nossas vidas, e Ele me chamou, e hoje eu sou pastor por causa da graça dele. Se eu falar para julgar ele como adulto, ele vai perder já a vida dele toda, ele vai ficar 30 anos preso, né? O que ele fez não tem como reparar, mas eu prefiro, a mesma graça está sobre mim, eu quero passar para ele. Eu quero que o senhor juiz, o senhor que sabe, mas eu gostaria que ele fosse julgado como menor. E ele ficou 3 anos preso, ele ficou sem entender aquilo. Um dia ele quis chamar esse homem que falou isso para o juiz, no fim o juiz acatou isso, resolveu julgar ele como menor. E daí ele chamou ele na cadeia para conversar e falou: por que você fez isso para mim? Eu estava bêbado. E ele falou: eu fiz isso para te dar uma oportunidade, para você honrar o meu perdão e para você ser uma nova pessoa. E no fim, esse rapaz, ele depois de 3 anos saiu da cadeia, ele começou a fazer palestras, assim, contra dirigir alcoolizado. Ele entrou na faculdade, ele casou, e um dos padrinhos do casamento dele foi esse pastor. Então, mas o que ele falou? Eu espero que você honre o meu perdão. Não quer dizer que é pouco que você fez, não. Você fez algo muito grave, mas eu estou te dando uma oportunidade de você viver, eu quero que você honre. Aleluia! E é isso que Jesus faz conosco. Ele poderia sim nos condenar, mas Ele está nos dando essa oportunidade da gente dar o não é? Onde o pecado era grande, maior foi a graça dele. Mas se nós voltarmos ou deixarmos os caminhos dele, quer dizer o seguinte: a graça de Deus foi em vão na nossa vida. Glória a Deus. É verdade. Aqueles que recebem esse grande perdão, mas depois se afastam e voltam a viver como eram antes, a graça de Deus foi em vão para essas pessoas. E tanto é que Paulo, ele falava sobre o perdão de Deus na vida dele, e ele dizia que a graça de Deus não tinha sido em vão na vida dele. Por quê? Porque ele se tornou aquilo que Deus queria, um pregador da palavra. Glória a Deus. Ele fala aqui, 1 Coríntios 15, verso 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu li 1 Coríntios 15, 10. Ele fala: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus, mas a graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, não foi perdida, não foi à toa.
porque eu me dediquei mais do que todo mundo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele mesmo, também aqui em Timóteo, ele fala de si mesmo como o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. E ele fala aqui em 1 Timóteo 1, versículo 13 e 14: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se colocava como principal dos pecadores, pela vida que ele tinha antes, que ele teve antes, de perseguidor da igreja, de perseguidor de Cristo. Mas a graça de Deus o alcançou e deixou todo mundo em parafuso. E deixou todo mundo em parafuso. Mas como que o Senhor chamou justo Paulo, um homem que vivia perseguindo, um homem que vivia jogando as pessoas na cadeia, um homem que saía puxando as pessoas pelo cabelo, um homem que fazia com que as pessoas até blasfemassem de Jesus. Mas o Senhor escolhe quem quer. O Senhor sabia que Paulo, assim como ele foi dedicado para perseguir, ele seria dedicado para pregar o Evangelho. Aleluia! Ou seja, o que ninguém via em Paulo, Deus via. Só que Paulo, realmente, ele abraçou a graça de Deus. Ele não a soltou mais. E ele não fez pouco do que ele era. Ele sabia da responsabilidade dele. Ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele falava, ele sabia da responsabilidade dele. Ele honrou o perdão de Deus. Ele honrou a graça de Deus. Então, nós honramos o perdão vivendo na presença de Deus. Aqui no Salmo 116, diz aqui no versículo 8 e 9: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, esse é o melhor agradecimento. É você aqui na terra dos viventes, né, onde nós estamos, é você andar no caminho de Deus. Esse é o melhor agradecimento do que a gente agradecer, sabe, com a boca. Até a gente louva a Deus, mas o que Deus quer mesmo é que a gente agradeça com a nossa vida, com o nosso dia a dia, andando no caminho dele, porque só Ele poderia nos dar a vitória. Só Ele poderia nos tirar da ilusão do Tietê. E Ele nos tirou. E Ele nos tirou. Glória! Nós não poderíamos. Aleluia! Nós não sairíamos sozinhos. Não teria como. Mas maior foi a mão de Deus que nos tirou do que aquela que nos queria afogar lá. Então, agora nós vamos o quê? Vamos ser gratos a Deus. Vamos honrar o perdão dele e vamos andar no seu caminho. O Senhor, Ele se importa conosco. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele sabia muito bem por quem estava morrendo. A palavra de Deus diz que essa é a maior prova do amor de Deus, porque pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer pelo outro, né? Mas pela gente, olha só, Romanos 5, versículo 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele não fugiu da sua missão, mesmo sabendo muito bem o que é a natureza humana. Mas por quê? Porque nós somos preciosos para Ele. Porque Ele preferiu jogar a graça sobre nós. E a graça dele é maior do que o nosso pecado. A misericórdia dele é maior. É por isso que às vezes as pessoas não gostam, né, de falar. Mas como que aquele que rejeita tudo isso, que faz pouco de tudo isso, pode ir para o reino de Deus? Tem um grupo, né, de rock muito famoso, para quem acompanhava, como eu acompanhava, na década de 80, tinha um grupo de rock muito famoso, né, australiano.
E eles fizeram uma música que era uma paródia de um hino evangélico americano. O hino americano era, traduzindo assim, estou numa autoestrada para o paraíso. Highway to Heaven. Um hino antigo, muito bonito. E eles fizeram uma paródia, Highway to Hell. Ou seja, estou numa estrada para o inferno. E esse hino dessa banda australiana é tipo um hino do rock. E há uns 4, 5 anos atrás, eu vi um vocalista dando uma entrevista. Ele foi fazer uma prova de automobilismo e no carro dele estava escrito assim, Highway to Hell. Ou seja, isso é zombar do Espírito Santo, da obra de Deus, de Jesus. Essas pessoas, elas estão zombando do que Jesus fez na cruz. Eles estão dizendo, Jesus fez tudo isso para você salvo? Não, eu estou indo para o inferno. Só que lá no inferno essas pessoas não sabem o que é lá, né? Eles não sabem o que é. São tolos, são nécios, são idiotas. E mais idiotas são aqueles que ficam ouvindo esse tipo de música ainda, não é? Às vezes a pessoa está ali cantando e está cantando, estou indo para o inferno, não é? E a pessoa sabe que está cantando e continua cantando, não é? Então, veja bem, irmãos, isso é blasfêmia contra o que Jesus fez. Por isso que a gente está falando dessa graça. O Senhor está querendo oferecer, ele está oferecendo essa graça, mas muitos estão zombando, estão ouvindo, estão até cantando, estão indo para o inferno, não é? Como que vai haver salvação para essas pessoas? Como que vai haver salvação para aquele que está desprezando tudo isso? Aqui em Hebreus capítulo 2, fala assim no versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, a salvação é grandiosa, mas a perdição também vai ser grande para aqueles que recusam essa salvação, que é o resgate de Deus. Imagina você está recebendo, como diz, essa graça, você não merece, você está recebendo, o Senhor simplesmente quer te salvar, e a pessoa, ela rejeita tudo isso. Como que ela vai escapar? Como que ela vai escapar? Porque Jesus, ele não escapou da cruz por nós. É assim também aquele que rejeita a cruz de Cristo que o Jesus fez por ela, essa pessoa já está automaticamente condenada, porque ela rejeitou a salvação. Todos nós aqui, todos nós, sem Jesus estamos condenados. Porque se a gente não estivesse condenado, Jesus não teria vindo para nos salvar. Ele veio salvar os condenados. Por isso, nós que fomos alcançados, em determinado momento da nossa vida, a gente foi alcançado. Agora, o que você tem que pensar assim? Eu quero honrar o perdão de Deus. Eu quero honrar a misericórdia de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que eu sou o perfeito e o anjo de asa, que eu ando com aquela auréola de anjo assim, porque se eu fizesse isso, eu seria um baita de hipócrita. Mas que eu procuro honrar o perdão de Deus na minha vida, eu procuro. Que eu procuro honrar a graça de Deus na minha vida, eu procuro. Glória a Deus. E quero continuar fazendo assim sempre. Porque é para isso que a gente foi chamado, para honrar esse perdão de Deus, para honrar essa graça de Deus sobre a nossa vida. Então o que acontece? O que a gente tem que seguir fazendo? Vamos seguir tapando as brechas, né? Vamos seguir tapando brechas, porque um baita murão todo fechado, mas ali com uma brecha assim razoável. Não adianta ter um murão fechado, mas ter uma brecha ali razoável, que no fim vai ruir o muro todo, não é? Então a gente tem que estar tapando as brechas. Tapando as brechas, por quê? Porque a gente quer ser transformado de glória em glória. A gente não quer retroceder, a gente quer avançar. E a gente sabe que retroceder é a perdição da alma, mas avançar é a conservação da alma. E nós queremos a conservação da alma. Então hoje, meu irmão, guarde isso no teu coração, em nome do Senhor. Ele te perdoou, Ele te resgatou, simplesmente porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Ele não lança nada em rosto, Ele não quer que ninguém fique com sentimento de culpa, porque Ele esqueceu tudo. Ele perdoou. A Bíblia fala que Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o Deus que nos ama. Ele só quer ver a gente melhorar a cada dia. Então vamos se alegrar em Deus, vamos festejar. Vamos festejar a vida com Deus, vamos festejar a vida com o Senhor, vamos nos dedicar, vamos orar, vamos louvar, vamos
vamos ler a palavra, vamos honrar essa misericórdia de Deus, vamos honrar esse perdão de Deus. E um dia a gente vai estar morrendo dele, e apesar de tudo, irmãos,